Você acreditaria se eu dissesse que o caminho para alcançar seu primeiro milhão está mais próximo do que o aparelho que você carrega no bolso? Pode parecer absurdo, mas é a realidade. Não se trata de ter mais horas no dia, nem de colecionar diplomas na parede. O que realmente falta é algo que ninguém nos ensinou nas salas de aula: a maneira como nos enxergamos. E se eu te dissesse que foi justamente essa mudança de visão que me tirou do fundo do poço, endividado, sem rumo, sem perspectiva, e me levou a faturar mais de $1 milhão por ano, começando como faxineiro? Então escute com atenção, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Jamais vou esquecer de um dia que ficou gravado na minha memória. Eu estava sentado dentro de um carro velho, quase sem gasolina. Naquela época, com aproximadamente R$4,60, era possível abastecer cerca de 5 galões. Estava quebrado, desesperado, tentando lembrar se ainda existia alguém que não tivesse negado me emprestar dinheiro naquela semana. Aquilo me destruía por dentro, porque não era apenas sobre dinheiro. Era sobre o que eu acreditava sobre mim. Me sentia fracassado, como alguém que nasceu para sobreviver com pouco, com limitações e sem esperança de mudança. Se você já teve esse sentimento, preste bastante atenção agora. Talvez você nunca tenha se dado conta de que os resultados que tem hoje são apenas reflexo da imagem que tem de si mesmo. E o mais importante, é possível transformá-los. Naquela fase, eu ganhava algo em torno de R$7.800 por ano e devia cerca de R$11.700. Isso significava que, mesmo se eu entregasse todo o meu salário para pagar as dívidas, ainda ficaria devendo quase R$3.900. Eu fugia de credores, sentia raiva do mundo, vivia cansado, adoecido física e emocionalmente. Até que um homem, que mal me conhecia, olhou nos meus olhos e disse: "Bob, por que você não muda seus resultados?" Pode parecer uma pergunta simples, mas para mim foi como se uma bomba tivesse explodido na minha mente. Aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu achava que a vida era como era. Que se você nasce pobre, se não termina a escola, se não tem contatos importantes, está fadado a viver uma luta constante. Mas ele insistiu: "Você já estudou algo sobre sucesso?" E eu respondi: "Nunca. E para ser honesto, nem gosto de ler." Era verdade. Eu tinha dificuldade até de me concentrar. Mas ele me desafiou. Me entregou um livro denso, complexo, profundo, e disse: "Leia todos os dias, mesmo que não entenda." Foi aí que tudo começou. Aquela atitude foi como colocar o primeiro tijolo na construção de uma vida nova. E eu te conto isso porque muita gente está parada exatamente onde eu estava. Você já tentou de tudo, dá duro, se dedica mais do que a maioria, mas o dinheiro continua escapando das suas mãos. Sente que ninguém reconhece seu valor. Acha que está travado. E com o tempo começa a aceitar que talvez seja isso mesmo, que não dá para mudar. Mas, e se eu te dissesse que esse sentimento é só um reflexo da imagem mental que você tem de si mesmo? Ninguém consegue mudar os próprios resultados enquanto continua pensando da mesma maneira. A forma como você se enxerga funciona como um roteiro oculto, determinando cada passo, cada emoção, cada resultado que atrai. Se você se vê como alguém pequeno, limitado, pobre, continuará se comportando de maneira a confirmar essa imagem, e com isso, os mesmos resultados se repetirão. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa imagem pode ser transformada. E tudo começa com uma escolha. A escolha de acreditar que você pode. No começo, eu mesmo não acreditava. Mas eu via que aquele homem acreditava em mim. E isso bastou. Peguei emprestada a fé dele até desenvolver a minha própria. Foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. Passei a estudar diariamente, mesmo sem entender tudo. Lia, ouvia gravações, repetia afirmações, absorvia conceitos. E algo começou a mudar. Minha autoimagem foi se transformando. Aos poucos comecei a me ver como alguém competente. Comecei a agir como alguém bem-sucedido, mesmo sem dinheiro algum. As oportunidades começaram a aparecer. Criei um pequeno negócio de limpeza de escritórios. Nada glamuroso, mas funcionava. Em pouco tempo, meus ganhos passaram de R$20 mil. Depois, 30 mil.
Em menos de 5 anos, meu faturamento anual superava R$ 1.900.000. Tudo porque mudei a forma como me via. E tudo começou naquele banco de carro, com uma pergunta que virou minha vida do avesso. Talvez agora você esteja pensando, mas eu não tenho dinheiro para começar. Nem eu tinha. Mas eu não tenho formação. Eu também não. Mas não conheço gente influente. Eu também não conhecia. Mas sabe o que eu tinha? Uma mente, uma vontade, uma nova maneira de pensar. E você também tem isso. A Universidade de Stanford publicou uma pesquisa mostrando que a mentalidade de crescimento é um dos maiores indicadores de sucesso. Pessoas que acreditam que podem evoluir, aprender e crescer, essas vencem. Já as que acreditam que suas capacidades são fixas, ficam presas num ciclo sem fim de frustração. Isso não é apenas teoria, é ciência. Agora imagine unir essa mentalidade com uma visão clara de sucesso. Pensar como milionário antes mesmo do dinheiro aparecer na conta. Mudar suas atitudes não com base na realidade de hoje, mas com base no futuro que você quer criar. Isso faz toda a diferença. Você acredita que foi sorte a Oprah Winfrey, que cresceu em extrema pobreza, sem pai presente e com um histórico de abuso, ter se tornado uma das mulheres mais poderosas do planeta? Não foi sorte. Foi mentalidade. Foi escolha. Foi transformação. Agora chegou a sua vez. Pegue uma folha de papel e escreva hoje como quer se sentir daqui a 6 meses. Não do lado de fora. Escreva como quer se sentir por dentro, confiante, forte, merecedor. Comece a se comportar como se essa versão já existisse, porque ela já existe. Está esperando apenas sua permissão. A pergunta é: você vai aceitar o desafio ou vai seguir esperando que a vida mude sozinha? Você pode sair do zero. Pode fazer isso rápido, mas precisa tomar uma nova decisão agora. Assim como eu fiz. E se você estiver com dificuldade de acreditar em si mesmo, comece acreditando que eu acredito em você. Porque se alguém como eu, afundado em dívidas e desespero, conseguiu virar o jogo, você também consegue. Você já se perguntou por quê, mesmo estudando, fazendo cursos, lendo livros, indo a palestras e tentando de tudo, ainda assim parece que algo invisível te puxa de volta para os mesmos resultados? Já sentiu como se uma força estivesse te segurando no lugar? Como se tivesse uma corda presa na sua cintura te impedindo de seguir? Pois é, isso tem nome. E esse nome mudou minha vida no dia em que compreendi. Paradigma. O paradigma é uma programação mental profundamente enraizada. Ele controla como você pensa, sente, age, decide e, no final, como você vive. E aqui vai uma verdade dura, que muita gente não quer admitir. Não importa o quanto você se esforce, se o seu paradigma continua igual, seus resultados também continuarão os mesmos. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que está presa dentro de um. Você acha que está no controle da sua vida, mas será que está mesmo? Por que será que toda vez que começa algo novo, um hábito, um projeto, uma ideia, você mesmo se sabota? Começa animado, cheio de energia, determinado, e de repente, volta aos velhos comportamentos. Deixa para depois. Desiste, empurra com a barriga. Isso não é preguiça, não é falta de talento. É o seu paradigma dizendo: aqui não, fica onde está. Isso é o que você conhece. Aqui é confortável. E isso quase me impediu de sair da vida miserável que eu vivia. Mesmo quando comecei a ganhar dinheiro com o meu negócio de limpeza, continuava me comportando como um homem pobre. Gastava sem pensar. Não organizava, não planejava nada. Era como se o mundo ao meu redor estivesse mudando, mas por dentro, eu ainda era o mesmo. Era como se minha mente ainda estivesse acorrentada ao que já passou, e na realidade, estava mesmo. Recordo de uma noite em que me encontrava em Londres. Havia acabado de sair de um clube sofisticado, onde arrisquei uma quantia de dinheiro, que perdi. E ao encarar o frio do lado de fora, tive uma espécie de despertar. Olhei ao redor, enxerguei o cenário luxuoso, o terno caro, o automóvel elegante e me perguntei: o que estou fazendo aqui? Como cheguei a este ponto? O que aconteceu com minha vida para mudar tanto assim? O que mais me causou espanto foi perceber que eu não sabia responder.
Não fazia a menor ideia do que, de fato, havia provocado aquela virada. Essa dúvida passou a me assombrar. E foi então que tomei uma decisão. Eu iria descobrir a resposta. Durante aproximadamente 9 anos e meio, mergulhei com intensidade total no estudo de tudo que pudesse me ajudar a entender a mente, o comportamento humano, as crenças espirituais, a ciência, a religião, a física quântica, a psicologia. Mergulhei em absolutamente tudo. Até que um dia ouvi algo que parecia simples demais para carregar tanto poder. Mas ali estava a peça que faltava. Nossas crenças são construídas a partir da forma como interpretamos as experiências. E se mudarmos essa forma de interpretar, podemos alterar o que acreditamos. Naquele momento, tudo fez sentido. Consegue entender o impacto disso? Significa que qualquer pessoa tem o poder de transformar a forma como enxerga a vida. E ao mudar essa base, esse modelo mental, mudamos também os resultados que obtemos. E não é por um tempo, é para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tantos anos repetindo, absorvendo e vivendo ideias diferentes acabaram, sem que eu percebesse, reprogramando completamente a forma como eu pensava. Meus conceitos sobre mim mesmo, sobre o que era possível, sobre dinheiro, oportunidades, relacionamentos, tudo passou a funcionar de uma nova maneira. E junto com essa nova mentalidade, minha realidade também mudou. Deixa eu te mostrar como isso se dá na prática. Existe uma camada da mente chamada subconsciente. Essa parte do nosso ser não analisa, não argumenta. Ela simplesmente grava, sem filtrar, tudo aquilo que é repetido com carga emocional. Se, por exemplo, você cresceu escutando frases como dinheiro é a raiz de todo mal, quem fica rico é desonesto, a vida é feita de luta e sofrimento, ou nada vem fácil, essas ideias acabaram sendo registradas em sua mente como verdades absolutas. Hoje, mesmo querendo viver de outra forma, você ainda age conforme esse antigo condicionamento. É como querer acelerar com o freio de mão puxado. E é aí que muitos erram. Tentam mudar suas vidas usando apenas a lógica. Leem livros, fazem listas de metas, criam planos lindos no papel. Mas quando chega o momento de agir, algo trava. Você empaca, você adia, você se esconde de novo na zona de conforto. Quer saber por que mais de 92% das pessoas abandonam suas resoluções de ano novo antes mesmo de chegar ao segundo mês do ano? Porque elas tentam transformar a vida sem antes transformar sua estrutura interna de pensamento. E aqui vai uma verdade dura, porém essencial. Não existe transformação verdadeira sem que haja reprogramação mental. Talvez agora você esteja se perguntando, ok, mas como se muda um paradigma? E eu te digo, com repetição e com emoção. Você precisa selecionar uma nova ideia sobre si mesmo, uma nova imagem, e se comprometer a sentir, ouvir, repetir, visualizar isso todos os dias. É necessário mergulhar profundamente nessa nova versão sua como se ela já fosse real, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Foi assim que eu mudei. E foi dessa forma que dezenas, centenas de pessoas ao meu redor mudaram também. Mike, por exemplo, começou cuidando de crianças. Não tinha nenhum conhecimento sobre negócios, mas ela era curiosa. Ela perguntava, queria aprender, estudava. E hoje, ela é a responsável por coordenar toda a operação da nossa empresa de alcance mundial. Tudo porque ela passou a se enxergar de outro jeito. Ela trocou o modelo mental. A mudança é possível, mas não é automática. Ela exige uma decisão firme, uma constância diária e uma paciência que nem sempre se tem. E muitas vezes, exige uma fé que você talvez não possua no momento, mas que pode pegar emprestada. Assim como eu me apoiei na fé daquele homem que um dia me entregou um livro que mudaria tudo. As pesquisas mais modernas na área da neurociência já comprovaram. O cérebro é moldável. Ele se adapta. Ele aprende. Ele cria novas conexões e comportamentos. Mas apenas quando você insiste. Você precisa se expor diversas vezes àquilo que deseja acreditar, até que isso se torne parte essencial da sua identidade. Se você tem enfrentado frustração, limitação financeira, sensação de estagnação, não é sua culpa.
Mas agora é sua responsabilidade, porque agora você tem consciência. Agora você sabe o que tem te segurado. E sabendo disso, pode finalmente se libertar. Minha sugestão agora é direta, mas poderosa. Escolha uma ideia que deseja implantar profundamente em seu subconsciente. E durante os próximos 90 dias, repita essa ideia todos os dias, com emoção. Escreva. Fale em voz alta. Visualize. Sinta. E quando aquela voz do velho modelo mental tentar te puxar de volta, porque ela vai tentar, você já vai estar preparado. Você não precisa mais viver sendo controlado por uma programação que nunca foi escolhida por você. Você pode reescrever tudo. E quando fizer isso, vai perceber algo fora do comum. Os resultados externos vão começar a mudar. O dinheiro começa a fluir. As pessoas certas se aproximam. As portas começam a se abrir. E o mundo começa a se alinhar com a nova energia que você está transmitindo. Porque tudo começa aqui dentro, no que você acredita sobre si mesmo. E quando isso muda, o mundo lá fora não tem outra opção além de acompanhar. Durante muito tempo, acreditei que o sucesso era uma espécie de sorte. Algo reservado para poucos que nasceram no lugar ideal, com as conexões certas, com a herança certa. Acreditava que essas pessoas eram diferentes de mim. E de certa forma, eram mesmo, mas não pelos motivos que eu pensava. O que essas pessoas tinham, e que eu ainda não havia desenvolvido, era algo aparentemente pequeno, mas que muda tudo. Disciplina. Disciplina não é rigidez, não é sofrimento. Disciplina é a capacidade de dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la, mesmo quando não se está com vontade. Essa capacidade é a linha que separa quem apenas sonha com uma vida melhor e quem de fato vive essa vida. Quando comecei a estudar todas essas ideias transformadoras, senti uma alegria imensa. A empolgação por finalmente entender como a mudança era possível era tamanha que acreditei que apenas compreender seria suficiente, mas não foi. Descobri que o entendimento por si só não transforma. A transformação acontece quando se age, quando se repete, quando se mantém firme, com disciplina. E é nesse ponto que muitos desistem. Desejam ter os mesmos resultados que uma pessoa milionária, mas seguem vivendo a rotina de um amador. Querem desfrutar dos frutos de um desempenho excelente, mas sem alterar sequer os hábitos mais simples. Querem ganhar mais, mas ainda levantam tarde. Querem empreender, mas continuam gastando horas todas as noites assistindo séries. Querem ter liberdade, mas não conseguem recusar convites que desviam seu foco. E depois dizem que não sabem por que as coisas não funcionam. Deixa eu te contar uma coisa com toda clareza. Não importa o quanto você deseje algo. Se você não cultivar disciplina, esse desejo vai se transformar em frustração. E, se a frustração se repete, ela se transforma em descrença. E, quando você começa a desacreditar, aí sim, tudo desmorona de vez. Passei por isso. Vi isso acontecer. No início, comecei a ganhar dinheiro com rapidez. E, junto com o dinheiro, veio o caos. Ganhava muito, mas gastava sem consciência. Não sabia para onde estava indo cada centavo. E o mais assustador? Eu não queria saber, porque no fundo, eu tinha medo de perceber que, mesmo ganhando bem, ainda me comportava como alguém quebrado. Até que um dia resolvi. Basta. Decidi agir como o homem que dizia querer ser. Passei a me comportar como alguém disciplinado, mesmo sem sentir que já era assim. E foi nesse momento que tudo começou a se alinhar de verdade. A disciplina se tornou meu ponto de equilíbrio. Comecei a acordar cedo, reler os mesmos trechos dos livros diariamente, anotar minhas metas várias vezes, visualizar meu futuro com riqueza de detalhes e emoção. E o mais importante, cumpri o que prometia a mim mesmo. Essa prática gerou dentro de mim uma força que nada conseguia derrubar. Você não imagina o poder que existe em confiar em si mesmo. Quando você diz que vai fazer, e faz. Quando você para de se sabotar. E aqui vai uma revelação importante. Disciplina e desejo devem andar juntos. Só desejar não basta. Sonhar, imaginar, se inspirar. Tudo isso impulsiona, mas não sustenta. É a disciplina que mantém o desejo vivo quando o entusiasmo acaba.
Você já viveu isso? Começou algo com energia total, mas depois de alguns dias ou semanas, a empolgação desapareceu. As distrações voltaram, e você se viu repetindo tudo exatamente como antes? Pois é. É justamente nessa hora que a maioria das pessoas desiste. Porque esperavam sentir vontade para seguir em frente. Mas o verdadeiro segredo está em continuar mesmo sem ter vontade. E você sabe o que acontece quando você persiste, mesmo sem vontade? A vontade retorna. A energia reaparece. E a confiança se fortalece. Você começa a operar num novo ritmo. Deixa de apenas reagir à vida e passa a responder a ela com plena consciência. Esse é o ponto de virada onde tudo começa a se transformar. Um exemplo que me tocou profundamente foi o de uma mulher que conheci em uma das nossas conferências. Ela era enfermeira. Enfrentava jornadas exaustivas, plantões atravessando a madrugada, cuidava de 2 filhos pequenos e ainda alimentava o sonho de ter o próprio negócio. Ela estudava os nossos conteúdos à noite, quando todos em casa já estavam dormindo. Repetia afirmações, fazia visualizações, escrevia, colocava tudo em prática com extrema precisão. E um dia ela me disse: Bob, eu não tenho tempo de sobra, mas eu tenho disciplina. E é isso que está me levando adiante. Anos mais tarde, ela se tornou proprietária de uma rede de clínicas. E sabe o que ela me falou? Não foi sorte, foi consistência. É por isso que eu insisto tanto. A disciplina é o superpoder real das pessoas que vencem. Ela não faz barulho, ela não aparece, mas muda tudo. E aqui vai um desafio. Caso você esteja pronto, escolha uma única ação que esteja totalmente conectada ao seu maior objetivo. Algo simples. Pode ser ler por 10 minutos, escrever sua meta do dia ou fazer uma visualização. E pratique isso todos os dias pelos próximos 30 dias. Sem interrupções, sem desculpas, sem negociação. Porque no instante em que você se dá conta de que é capaz de confiar em si mesmo, a sua energia se transforma. As pessoas ao redor percebem. As oportunidades se aproximam. Os resultados aparecem. E não é porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque você mudou. Você não precisa de uma força de vontade ininterrupta. Você precisa tomar uma decisão firme, sustentada por disciplina diária. E quando isso se tornar parte da sua identidade, aí sim, nada mais será capaz de te deter. Você vai olhar para o seu passado e entender que aquela versão antiga de você mesmo já não existe mais. Você se tornou alguém capaz de conquistar tudo aquilo que antes parecia inalcançável. E tudo começou com uma simples atitude: fazer o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. As pessoas vivem me perguntando: Bob, qual foi o momento exato em que tudo realmente mudou para você? E a resposta pode parecer até simples demais, mas foi no instante em que eu tomei uma decisão. Uma decisão clara, definitiva, sem plano alternativo. Não foi quando compreendi alguma teoria profunda, nem quando terminei de ler o último capítulo de um livro. Foi quando eu disse para mim mesmo: eu vou fazer isso acontecer, e vou começar agora, sem garantias, sem saber exatamente o caminho, mas com a certeza absoluta de que eu não aceitaria mais viver pela metade. O que muitas pessoas ainda não compreenderam é que a decisão vem antes do resultado. E não só antes, ela vem sem nenhuma evidência de que vai dar certo. Decidir é fechar todas as outras portas, mesmo que a que você escolheu ainda pareça trancada. Você decide primeiro, e só depois o mundo começa a se organizar. Isso é uma lei. Aprendi isso observando pessoas que realizaram feitos extraordinários. Um dos casos mais marcantes foi quando Andrew Carnegie perguntou a Napoleon Hill se ele estaria disposto a dedicar 20 anos de sua vida a um projeto pelo qual ele provavelmente não receberia nenhum tipo de recompensa financeira durante todo esse tempo. E Hill respondeu sim, em 29 segundos. Ele nem fazia ideia da jornada que teria pela frente, mas ele sabia que aquilo tinha um propósito. Ele sabia que a decisão era o primeiro passo, e aquele sim mudou a sua vida e a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora me diga, quantas vezes você já deixou de tomar decisões importantes esperando pelo momento certo?
esperando ter mais dinheiro, mais apoio, mais certeza? Quantas vezes você disse, assim que tudo se acalmar eu começo? Mas e se eu te dissesse que as coisas só se acalmam depois que você começa? Que o dinheiro, os contatos, a coragem, a autoconfiança, tudo isso aparece somente depois que você se compromete de verdade? Essa é uma verdade que muita gente evita, porque assusta, porque coloca a responsabilidade totalmente nas suas mãos. Mas ao mesmo tempo, ela é libertadora, porque você não precisa de permissão de ninguém. Você só precisa decidir. E a verdade é que a maioria não decide. A maioria hesita. Diz, vou tentar. Diz, vamos ver no que dá. Mas isso não é decisão. Isso é teste. E enquanto você continuar testando a vida vai continuar testando você de volta. Lembra quando eu compartilhei meu sonho de construir uma empresa presente no mundo inteiro? Escrevi esse sonho no ano de 1973. Na época, aquilo era completamente fora da minha realidade. Eu nem sequer tinha um passaporte. Mas eu tomei uma decisão. Visualizei essa imagem na minha mente e determinei que ela se tornaria realidade. E ano após ano, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias, eu me mantive firme. Décadas depois, recebemos a confirmação de que nossa empresa havia alcançado presença em todos os países do planeta. Isso não foi acaso. Foi uma decisão sustentada por ação consistente. E isso vale para tudo, não apenas para negócios ou dinheiro. Quando John F. Kennedy perguntou a Wernher von Braun o que seria necessário para colocar o homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança, a resposta foi direta: a vontade de fazer. Só isso. Porque quando a decisão é sólida, o resto se adapta. Os recursos surgem. As pessoas certas aparecem. As oportunidades florescem. Mas tudo começa dentro da sua mente. Você precisa parar de esperar pelas condições ideais. Elas não existem. A decisão precisa ser tomada mesmo diante do medo. Mesmo diante da dúvida. Porque o medo não desaparece antes. O medo só some depois que você age. E a dúvida só perde força quando você se prova capaz. Tem gente que diz, mas e se não der certo? E eu te pergunto, e se der? E se essa for a hora exata em que a sua vida muda por completo? E se esse for o ponto de virada que você tanto esperava, mesmo sem saber? Mas isso só acontece quando você se compromete com uma versão de si mesmo que ainda não existe no mundo exterior, mas que já existe dentro de você. Você precisa se comportar como quem já alcançou, pensar, falar, decidir, agir, como se aquilo que você quer já fosse realidade. Porque, energeticamente, é assim que funciona. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que já é. E quando você age como alguém que já conquistou, você entra na frequência daquilo que quer. Agora me responda com sinceridade. O que você está esperando para tomar a decisão que pode mudar absolutamente tudo? Mais tempo? Mais recursos? Mais coragem? A verdade é que você já possui tudo o que precisa para dar o primeiro passo. Não se trata de ter o caminho todo claro. Trata-se de começar mesmo com o coração acelerado. Porque quando você decide com convicção, o universo responde. E eu sei, isso pode parecer místico para alguns. Mas até a ciência já comprova. A física quântica mostra que o observador influencia o resultado. Ou seja, sua intenção, sua decisão, sua vibração interior moldam a realidade ao seu redor. Você não está aqui apenas para reagir ao mundo. Você está aqui para criá-lo. Por isso, aqui vai meu convite. Tome uma decisão hoje. Uma decisão de verdade. Uma que te cause frio na barriga. Que te tire do conforto. Que te exija coragem. Mas que, ao mesmo tempo, te faça sentir vivo. Não importa se os outros compreendem ou não. Não importa se o sucesso vem logo. O que importa é que você diga sim para a vida que você realmente deseja. E mantenha esse sim firme, mesmo quando tudo parecer difícil. Porque é exatamente aí, nesse espaço entre o medo e a decisão, que os milagres acontecem. Foi assim comigo. É assim com todos que tornam seus sonhos realidade. E pode ser assim com você. Desde que você decida, de verdade. E agora?
Se tem um ponto nesta mensagem que você deve guardar com toda a força, é este. A vida que você deseja começa no exato instante em que você toma uma decisão firme e age como se ela já fosse real. Não é o talento, não é a sorte, não é o acaso, é a decisão, e ela está completamente sob seu controle. E agora, se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que já está pronto para ir além. E eu tenho uma ótima notícia. O próximo vídeo já está na sua tela, e ele vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Você vai subir mais um degrau na sua escada de sabedoria. Vai se tornar 1% melhor do que é hoje. E isso, repetido diariamente, transforma absolutamente tudo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E eu te encontro no próximo vídeo.